Jornal da Capital. Capital Entrevista. E nós recebemos hoje com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o gerente de comunicação, o secretário de comunicação do estado de Mato Grosso, o jornalista Jean Campos. E depois de 10 meses de governo, nós queremos fazer um bate-papo aqui com o jornalista Jean Campos, no sentido de que possamos esclarecer à opinião pública algumas situações. Primeiro, a comunicação do governo, ela inicialmente teve uma postura assim, bastante conceitual, no sentido de mostrar à população que estava chegando um governo para transformar o Mato Grosso num estado de transformações, em mudanças realmente significativas na forma de fazer política. Essa estratégia, ela foi concebida já desde o período da transição. Bom dia, jornalista Jean Campos, um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Capital FM. Bom dia, Antero, é um prazer falar contigo, com seu qualificado ouvinte aqui. Eu agradeço a oportunidade, o convite por vir aqui à Rádio Capital e participar desse momento de transformação que também é a prestação de contas, né? Eu tenho aqui o Gabinete de Comunicação tem a missão de eliminar as barreiras e os obstáculos nesse processo de participação para a construção de uma gestão participativa, que é uma das missões desse governo, que tem o governador Pedro Táxi à frente. Mais que conceito, é prática, né, Antero? O estado de transformação. Hoje, Mato Grosso é um estado de transformação, não só porque nós temos uma filosofia de fazer um governo transparente, eficiente, honesto, mas também existe um sentimento. O estado, não só o estado de Mato Grosso como um ente físico, mas também um estado no sentido de sentir. Nós temos essa necessidade de transformação, e é um sentimento que ele não existe somente na máquina pública, nas secretarias, é um sentimento de cada cidadão mato-grossense. Então, mais que conceito, é vontade, é prática. Nós estamos trabalhando firmemente para levar Mato Grosso e já estamos nesse estado de transformação, Antero. Pois é, como é que vocês recebem dentro do governo as críticas assim? Porque tem muita crítica, eu não perfilo nessa crítica. Eu acho ao contrário, eu acho que o governo está fazendo certo, mas como é que vocês recebem as críticas? Mas o governo está investigando. Como é que você vai fazer a mudança sem mostrar o que precisa mudar, sem mostrar como é que estava a situação? Mas essas críticas, como é que vocês recebem? Antero, crítica dentro da democracia é normal, né? Nós precisamos ter aí a responsabilidade e o cuidado de ouvir com atenção o que as pessoas querem dizer, o que as pessoas têm a dizer, o que o cidadão tem a contribuir nesse processo de transformação. Então, quando o governador Pedro Táxi assumiu o governo do estado, não só quando assumiu, antes disso, durante a campanha, ele dizia que ele faria auditoria sim. É uma missão do governador Pedro Táxi fazer a auditoria. Ele está cumprindo o que ele disse, o que ele pactuou com o cidadão. E por que auditoria? Porque nós fizemos toda uma análise. O governador, ele reuniu uma equipe durante o período de transição para estudar cada ponto desse estado. E lá, no final do ano passado, de 2014, nós já sabíamos, por exemplo, que a situação econômica de Mato Grosso não seria das mais favoráveis. E que não era aquela que se pregava, inclusive, né? Não era aquela que se pregava, inclusive já com análise de cenários, nós sabíamos que o Brasil enfrentaria uma crise econômica. Então, nós precisávamos entrar, o governador Pedro Táxi, ele precisava entrar no Poder Executivo, eliminando gorduras, né? Tirando as gorduras. E como isso está sendo feito? Com auditoria, repactuação de contratos, corte de cargos comissionados, mais de 1.000 cargos comissionados foram cortados. Então, esse é um processo absolutamente natural dentro da administração e que hoje já vem rendendo bons frutos. Lá atrás, Antero, se o bom pagador, quando o governador assinou o decreto, lá em janeiro, se ele não tivesse a vontade política, a força que o governador Pedro Táxi tem, algumas vezes até de
gente ter consciência do ônus, que o momento político é um pouco mais rápido que dentro da máquina administrativa, nós não teríamos capacidade hoje de pagar salários em dia, como o governo de Mato Grosso vem pagando hoje. E nós sabemos que em vários estados a realidade é diferente. Tem estado que não está conseguindo pagar salário em dia, tem estado que está parcelando o salário de servidores, e mais que isso, tem estado que não tem uma obra em andamento por conta de falta de planejamento. Portanto, a auditoria é importante sim, e este governo, ele é responsável do começo ao fim. Então, uma obra precisa começar com a responsabilidade, a segurança de que aquilo vai poder ser executado sem o ônus, sem o risco de morosidade por conta de processos, para que pare. Isso vai dar muito reflexo positivo no decorrer desse governo, Antero. Tá, pois é, ainda com relação às críticas são assim, tá investigando, e cadê o clique da chave do desenvolvimento? E eu me lembro que na campanha o governador Pedro Taques estabelecia algumas prioridades, como segurança, saúde, educação e infraestrutura. Jornalista Jean Campos, o que efetivamente está sendo feito nessas áreas? Vamos pegar por partes. Segurança pública, concretamente, em que o governo do estado já avançou? Antero, se me permita só exemplificar na resposta anterior a respeito das auditorias. A Controladoria Geral do Estado, nós fizemos uma prestação de contas, um evento de prestação de contas há uns meses, com base no trabalho de auditoria em contratos que totalizam 5 bilhões. Desses contratos, nós já temos aí uma economia, objetivamente falando, de 900 milhões. Isso está sendo revertido em quê? Nas obras em todas as secretarias. Então, um exemplo no Detran. Quando o Rogers, o Dr. Rogers, assumiu a presidência do Detran, aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho, pela firmeza e também pela abertura com os sindicatos, para estar sempre conversando sobre o aprimoramento dos serviços, sobre as demandas dos servidores. Um exemplo, o Rogers, ele tratou da aquisição dos lacres, das placas de identificação veicular. O custo que era pago na gestão passada era 10 vezes maior que o que foi repactuado pelo atual presidente do Detran, e ele só pôde fazer esse trabalho com base em auditoria, Antero. Então, para economizar, é preciso auditoria. Mas eu acho que o custo está enganado. O custo era muito maior que 10 vezes. Era R$20, de R$20,50 foi para R$2,10 o valor do lacre. Então, a auditoria que possibilitou isso. É o dinheiro meu, teu, de cada cidadão, que está sendo tratado com zelo. Por isso quer dizer, o que o Estado comprava por R$20,70, ele passou a comprar por 2, né? Justamente. R$20,70 o Estado passa a adquirir por 2. Tá, mas voltemos aí à pergunta com relação às áreas prioritárias do governo. E eu perguntava inicialmente sobre a questão de segurança pública, que é um assunto, assim, todo dia, mas vai continuar assim até o final do governo. Todo dia vai ter acontecimento policial, né? Todo dia tem notícia de polícia. Mas concretamente, o que se pode dizer para a sociedade? Olha, a situação não é ideal, mas o governo já fez isso. O que o governo já fez em 10 meses na área de segurança pública? Eu começo a fala sobre a segurança pública parabenizando o trabalho do secretário Mauro Zac, do secretário Galindo e de toda a equipe, que antes de tudo, Antero, eles trataram de algo muito importante, significativo para as forças de segurança, que é a integração. Lá no começo do ano, nós já conseguimos promover essa integração entre os militares, entre a Polícia Civil. É um trabalho integrado, a Politec, todas as demais forças da segurança, o Corpo de Bombeiro. É muito importante para que o trabalho ele ocorra de forma célere, porque as forças policiais, elas são complementares. Então, hoje, o principal fato que nós podemos comemorar da segurança pública é a convocação das forças de segurança pública. Nunca, nos últimos anos, nenhum governo convocou tanta gente como o governador Pedro Taques vem convocando, Antero. Nós temos aí, hoje, 3.490 novos homens das forças de segurança estão sendo incrementando a proteção do nosso cidadão.
O governador, muita gente falando, o governador Pedro Taques, ele tá chamando gente de concurso anterior. É importante que se diga nesse ponto aí do concurso, Antero, que o governador, ele não tem esse ego de falar, é um concurso do Silval Barbosa, do governo anterior, eu não vou chamar, vou fazer um concurso meu. Quem passou teve mérito, né? Teve o mérito em respeito a essas pessoas. O governador determinou ao secretário Mauro Zac que ele cumpra com a convocação dessas pessoas que estudaram e fizeram concurso. Eles já foram convocados, uma parte já está na academia se preparando, 1.062 homens já estão trabalhando nas ruas. No caso da segurança, objetivamente falando, mas é importante esse dado que você está dando, porque de 3.000 quantos? 490 3.490, 1.092 já conseguiu ir para a rua. Já 2.400 ainda tem que ser preparados para depois colocar na rua, né? Porque tem que compreender também essa dinâmica da segurança. Você não pode pegar o cidadão que passou no concurso e vá para a rua fazer segurança, né? Existe uma formação das pessoas civis que passam no concurso e passam a ser militares, né? Então nós não podemos ter a irresponsabilidade de convocar essas pessoas e já colocar na rua. Então não vai ser uma proteção eficiente. Então nós estamos cumprindo um cronograma rigorosamente de formação. Essas pessoas já estão indo às ruas, tão logo eles estão formados, esses policiais, as novas turmas estão sendo convocadas para que a nossa segurança seja reforçada. Nós temos também aí, a começar para essa convocação, o governo aumentou o orçamento para 2015 de 80 para 270 milhões. Esse é um fato histórico também, Antero. Todas essas ações, como a convocação dos policiais, mais de 300 novas viaturas que já estão nos 141 municípios de Mato Grosso, com a adesivagem, a frota no padrão mundial. Nós tiramos aí símbolo de governo, porque o governo vai passar o Estado, a instituição Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, elas ficam. Então toda a nossa padronização visual tem sido feita no sentido de que na troca de governo o Estado não gaste novamente. Não precisa gastar com isso. Para personalizar com a cara do seu governo, a cara da instituição e não do governo que é passageiro. Então nós temos aí a reversão do dinheiro do crime para reforço da segurança também. Amanhã nós temos o leilão judicial, outro leilão judicial. De uma fazenda que foi apreendida droga, é isso? Isso. Hoje, desculpe, Antero, temos o leilão judicial. No leilão judicial anterior, 1.600 cabeças de gado já foram vendidas e rendendo um montante de 3.300.000 ao Estado. Além das viaturas, da convocação dos homens da Força Policial, nós temos aí a aquisição de mais de 600 pistolas para a Polícia Civil, 40 fuzis para atender a Polícia Militar, investimento de mais de 1,5 milhão. Nós temos a aquisição de coletes à prova de bala para proteção dos policiais. É importante nesse ponto dos coletes que o governador Pedro Taques, enquanto senador, fez um alerta da tribuna do Senado que os coletes dos policiais militares estavam vencidos durante a Copa do Mundo. Foi uma denúncia que nós recebemos. Eu, enquanto assessor do senador, estava ao lado dele quando ele recebeu essa denúncia, e ele está aqui, não só denunciando que era o papel dele enquanto legislador, fiscalizar as ações executivo. Hoje, como executivo, ele busca todas essas pautas que nortearam a atividade no Congresso Nacional para concretizar agora como governador. Tem uma série de outras ações aí, Antero: patrulhamento aéreo, as bases comunitárias, reformas de 23 bases comunitárias, em torno de R$800 mil sendo empregados, o portal da segurança pública que reúne a delegacia virtual, a construção de 15 centros socioeducativos, a inauguração da nova sede da delegacia de repressão de entorpecentes ali no centro de Cuiabá. Nós temos uma série de ações sendo executadas com responsabilidade e, acima de tudo, visando proteger o cidadão. Tá, tem o Henrique do Quilombo aqui que manda a seguinte indagação: bom dia, senador, eu aqui escutando a melhor rádio Cuiabá, venho perguntar ao secretário de comunicação. Falou que economizou com os lacres do Detran, que pagava R$2, não, que pagava R$20 e agora paga R$2. Mas cobra do contribuinte R$20. Que vantagem que nós, contribuinte, leva nesta? Henrique do Quilombo. O Estado deixou de ser roubado, né? Sim, o Estado deixou de ser roubado. E, Henrique, como eu disse para você, obrigado pela pergunta, pela participação. Esse governo, ele quer sim trazer o cidadão para que participe desse debate, com a finalidade de aprimorar
cada serviço público que nós ofertamos, que o Estado oferta ao cidadão. Neste caso, eu me reservo me comprometo, Antero, a pegar mais detalhes para o Rogers. É importante que se diga que, como secretário de comunicação, nós temos uma visão holística do todo, mas quando nós vamos entrar, dissecar alguns assuntos, né? Eu preciso assim. Aí seria bom o Roger explicar. Né? Explicar melhor para você, mas eu asseguro que o Roger está fazendo um ótimo trabalho no sentido de economizar o dinheiro e oferecer um melhor serviço no Detran. Tá certo. Agora eu quero perguntar o seguinte: Mato Grosso é um estado produtor, um estado que precisa de infraestrutura, um estado que precisa de logística, um estado que depende muito da logística para o seu desenvolvimento. Eu quero saber o seguinte: na área do desenvolvimento, porque para muita gente o desenvolvimento está muito ligado à questão de recuperação de estradas e de feitura de asfalto novo, principalmente no estado continental como o nosso. O que o estado já conseguiu iniciar, já conseguiu dar andamento nesses 10 meses de governo? Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do intervalo comercial. Então vamos aqui, antes do intervalo, tem uma pergunta do ouvinte por telefone. Eu vou colocar a pergunta por telefone, porque senão cai a ligação, dada a eficiência das nossas operadoras telefônicas. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes aí da capital, parabéns aí pelo programa. Quem tá falando? É o José que tá falando, o José Mendes de CPA. José Mendes, bom dia para você. Qual que é a pergunta? A pergunta para o secretário é o seguinte: já há uma previsão para esse pessoal que fez o concurso do Detran, já tem uma previsão para ser chamado já? Pois é, ele vai responder essa pergunta e a que eu fiz depois do intervalo comercial. Muito obrigado pela pergunta, daqui a pouco ele responde. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed. A Unimed Cuiabá tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Unimed Cuiabá apresenta o melhor plano de saúde para você. Para quem mora em Cuiabá, mas quer ter proteção em todo o Brasil, o melhor plano é Unimed Premium. Seja no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, ou na Bahia. Oxe, Maria. Quem tem Unimed Premium tá tranquilo, pois conta com atendimento em mais de 4.000 cidades, assistência emergencial para viagens, seguro de vida e mais de 110 mil médicos cooperados. Ligue 3612-3101 e faça o seu. Quando a gente acredita e trabalha pra nossa vida melhorar, a gente enfrenta a batalha pro sonho poder alcançar. A saúde em primeiro lugar, pra família e pro cidadão. Melhorou, ainda vai melhorar, começou na saúde a revolução. Na saúde, a Prefeitura de Cuiabá está fazendo uma verdadeira revolução. Inaugurou o Hospital São Benedito, o primeiro hospital público da cidade entregue nos últimos 31 anos. É a qualidade que todo cidadão merece e a agilidade que a saúde de Cuiabá precisa para diminuir as filas de quem espera por uma cirurgia. A Prefeitura entregou também a UPA Morada do Ouro e novas UPAs serão entregues. A nova central de medicamentos revolucionou a distribuição. É a garantia de levar o remédio a quem precisa e na hora que precisa. E o novo hospital e pronto-socorro já está se tornando uma realidade. A colheita continua. A revolução na saúde já começou. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Capital FM. Ligue 3644-7676. Um programa especial que mexe com o seu coração. Slow Motion. As melhores músicas de todos os tempos. No ritmo do amor. What are you waiting for? Slow Motion. Pra te colocar no melhor ritmo. A trilha sonora a gente garante por aqui, pra você curtir ao lado de alguém que você ama muito. Slow Motion. Você só ouve aqui. Tchau, tchau. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital.
Capital Entrevista. Bem, são 8h21. Eu volto e estou entrevistando aqui o secretário de Comunicação do governo Pedro Taques, o jornalista Jean Campos. E perguntava antes do intervalo sobre a questão da infraestrutura, mas antes gostaria que você respondesse a pergunta do nosso ouvinte José Mendes. Ele pergunta sobre se já tem data para chamar os aprovados no concurso do Detran. Bom dia, José Mendes, um abraço aí para todo o pessoal da região do CPA, obrigado pela pergunta. Objetivamente falando, o governo já anunciou há alguns meses que as nossas contas estão extrapolando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o teto de 49% dos gastos com o pessoal. Nós estamos aí com 51,20% e todos os esforços do governo têm sido no sentido de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, e todo esse trabalho aí, Antero, que nós dissemos anteriormente também de enxugamento da máquina, redução dos contratos também, ele vem sendo importante para o equilíbrio, para a saúde das nossas contas. Então, essa convocação, ela depende do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário de Planejamento, Marco Marrafon, o secretário de Fazenda, toda a equipe econômica, o Júlio Modesto, vem trabalhando firmemente para que o Estado se enquadre nesses limites da lei e possa convocar os aprovados no concurso. O concurso do Detran já é uma realização deste governo, é um compromisso firmado pelo governador Pedro Taques com a categoria também, e eu tenho certeza que brevemente nós faremos essa convocação. Vão ser chamados? Vão ser chamados. Não dá para precisar a data ainda, não dá para precisar, porque nós precisamos estar nos limites da lei, inclusive sob pena de perdermos recursos federais, transferências para outros convênios em todas as áreas, né, Antero? Tá certo. Agora, com relação à pergunta que ele fez antes do intervalo também, sobre a questão da infraestrutura do estado de Mato Grosso. Concretamente, o que o estado já iniciou de obras? Certo. Obras da Copa que foram retomadas, obras de rodovias, o interior está conhecendo obras, é isso que a população quer saber principalmente. Com certeza, Antero. Eu já começo aqui com uma notícia de ontem que vem da Secretaria de Cidades. Eu parabenizo aí o secretário Eduardo Quileto, que a CECID concluiu nos últimos dias aí 20 obras públicas em 15 municípios. E são obras públicas de quadras, de praça, asfalto dentro das cidades. E aí nós temos cidades como Alta Floresta, Barra do Garças, Campos de Julho, Comodoro, Jauru, Marcelândia, Nossa Senhora do Livramento, Novo Horizonte do Norte, Pontes e Lacerda, São José do Quatro Marcos, Tabaporã, Tangará da Serra e Vera. Então são obras como praça, urbanização, fonte, iluminação, são convênios que o estado vem fazendo com o município que atendem a plataforma Cidades para Viver Bem. No caso das estradas, Antero, nós já temos 170 frentes de trabalho em curso em todo o estado do programa Proestradas. Cite algumas, pelo menos, algumas principais. Vamos falar de algo que está bem perto aqui, que é a Estrada da Chapada, que está uma maravilha, né? Um padrão ali da Estrada da Chapada que nós já fizemos a MT 251. Quando a gente está fugindo desse calorão que está Cuiabá aí, Antero, quem transita ali por essa estrada já vê uma nova estrada. É uma das obras que está enquadrada aí no Proestrada. São 1.500 quilômetros para ser pavimentado até dezembro de 2015. Tem também a manutenção desses canteiros, desses lugares, patrulhas comunitárias ali no trecho da MT 175, no trecho que liga a cidade de Mirassol do Oeste a São José do Quatro Marcos. O Proestrada já construiu 8 quilômetros de via entre as cidades de Mirassol e Quatro Marcos. Então nós temos uma série de obras aí, a MT 248, MT 358 entre Tangará e Nova Olímpia, a MT 251, como eu disse, a reconstrução da Emanuel Pinheiro, a Estrada da Chapada, ali do Manso até o Balneário Mutuca, são gastos aproximadamente 6 milhões, é uma obra que está dividida em 3 etapas, incluindo aí a duplicação, e nós já estamos finalizando essa primeira etapa, que é esse trecho que eu disse. A MT 170 vai receber obras de reconstrução, MT 130 também vai receber obras de reconstrução. A MT-100, nós temos já autorizados pelo governo, já autorizamos o governador Pedro Taques a conclusão da rodovia da cidade de Alto Araguaia, fazendo a interligação com a BR-364.
Além do Proestradas, a Cinfra já repassou a 87 municípios um termo de cooperação técnica, mais de 1 milhão de litros de óleo diesel para a utilização dos maquinários que trabalham na manutenção desses pavimentos. E também estamos trabalhando num projeto, secretário Marcelo Duarte, parabéns aí pelo seu trabalho também, Marcelo. Tem um projeto que o governador ele tem tratado com muito carinho, que nos próximos 15 dias aí nós devemos lançar, Antero, que trata aqui da região da Baixada Cuiabana. O Marcelo já anunciou aqui. Ele já anunciou, nós traremos todos os detalhes vamos do projeto de novo, Marcelo, com datas de execução, porque assim, não basta você como anunciar, né? Foi feita uma grande propaganda do MT integrado no governo passado e entregaram 2% das obras, né? Do VLT, que é o próximo assunto. Pois é, então mas só dizendo dessa grande notícia que o Marcelo anunciou aqui, que você está querendo não anunciar, mas o Marcelo já anunciou. Detalhes, aqui. Antero, eu acho que ele ficou por cima como eu aí, nós daremos trecho a trecho, quando começa, quando termina, quantos serão investidos, e a população terá acesso a todos esses detalhes aí. Legal, e que o Marcelo faça daqui a coletiva dele. Ele vem aqui, faz a entrevista e as pessoas já se sentem contempladas, mas é que vai duplicar daqui até, não é isso? Daqui até a Fundação Bradesco, e que vai duplicar também daqui até o Rodoanel. Esse foi o início do pedido do governador Pedro Taques, daí já veio... Ainda vai ter mais novidades? Tem mais coisa aí, Antero. Então essas outras novidades ele não anunciou, e quando que ele anuncia isso? Olha, em 15 dias nós devemos fazer o anúncio aí lá no Palácio, já mostrando o projeto, já trazendo, como eu disse, esses prazos de execução, né? Mais do que o cidadão quer saber, mais do que vai ter isso, quando, como vai ser feito. Já tem o dinheiro para isso? Já tem dinheiro para isso, vai ficar só na propaganda. Como eu disse, esse governo é responsável do início ao fim. Nós iremos lançar com a segurança de quando será concluído. Jean Campos, nós vamos deixar de falar de educação, nós vamos deixar de falar de saúde, porque o nosso tempo está acabando. O rádio, felizmente ou infelizmente, é tempo, porque o tempo passa, né? Mas eu gostaria de encerrar a nossa entrevista com um questionamento, aliás, dois. A questão do VLT. O governo anuncia quando, a posição oficial, já tem as empresas, porque tinham 3 empresas ali para fazer o diagnóstico. Já foi anunciada a empresa? Ou vai ser anunciada a empresa? Quando será anunciada a empresa? Já está acabando, Antero. Eu pedi liberação pro governador para ficar a manhã inteira prestando contas aqui. Já está acabando. Vou ter que voltar então, Antero. Tem que voltar e mandar os secretários da área também. Tratar aí, desmiuçar cada assunto. No caso do VLT, o VLT é um assunto que eu venho acompanhando desde o Senado, quando o governador era senador, e vinha cobrando... debate com o deputado Emanuel Pinheiro, é burro, não é burro, é alto nível, não é alto nível? Eu acho que... E o senhor entrou no debate? Na verdade, eu não entrei no debate. Entrei, né, Antero? Entrei no debate. Entrei no debate. Entrou. Eu acho que mais que discutir perfumaria, a forma de discussão, nós temos que discutir o mérito, né? Como faremos o VLT? Como terminaremos essa obra de muita importância para nossa capital, para Várzea Grande? Como eu estava dizendo, lá em 2012, como senador, o senador Pedro Taques, hoje governador, ele questionou a transparência na execução das obras, ele questionou o anúncio do VLT feito, a construção ter sido lançado somente 3 anos após o anúncio que Cuiabá seria a sede da Copa, narrou a sequência de fatos envolvendo falta de transparência no projeto do VLT, que não existe, na verdade, até hoje, né? Até hoje não existe esse projeto, então trouxe vários órgãos, oficiou para vários órgãos, viemos trabalhando com os órgãos de fiscalização no sentido de levar ao conhecimento da população o que é o VLT, como ele será implantado. O resultado da ausência dessa transparência do Poder Executivo da gestão passada é o que nós estamos enfrentando hoje. O governador, ele disse essa semana: não coloco mais nenhum centavo que não seja lícito nas obras do VLT. Essa é a posição do governo. Nós não temos projeto até hoje, e o que o governo vem fazendo? Está contratando uma empresa para, de uma vez por todas, fazer um projeto que irá nos dar informações técnicas sobre valor para a conclusão, prazo para a conclusão, viabilidade, tarifa, que são dados que nós não temos até hoje. O consórcio diz que quer receber tanto, o Estado, nós
temos certeza, absoluta convicção de que não dá para pagar mais para o consórcio, além do que o consórcio já recebeu. O consórcio recebeu mais de 1 bilhão e entregou menos da metade do VLT, 30%. Então, esse governo é responsável e não vai dar mais dinheiro para executar algo que não está executado, que eles já deveriam ter entregue, né? Então, o governador ele é muito firme nesse posicionamento de que nós não trabalhamos com achismo, Antero. Se não tem um projeto até hoje, como é que nós vamos falar, hora vai terminar tal dia? Eu não sou técnico de VLT, o governador disse que não é técnico de VLT, nós temos técnicos no estado, mas nós precisamos ter humildade para reconhecer que VLT é uma novidade, nós não temos vocação para VLT, nós estamos estudando, precisamos de mão de obra qualificada dessa consultoria para nos dizer os rumos. Tão logo isso for finalizado... Essa consultoria será anunciada quando? Eu creio que até amanhã a empresa que estiver habilitada para fazer essa consultoria deve ser anunciada pelo secretário de Cidades, Eduardo Quileto. Essa semana ainda nós temos a previsão de que nós teremos esse anúncio. E nós não podemos correr o risco, Antero, o governador é muito responsável. Nós não podemos correr o risco de pagar de novo e não receber. Se eu tenho, na nossa casa, nós tratamos com esse zelo o dinheiro que nós temos suado, fruto do nosso trabalho, e é assim a responsabilidade do governo com o dinheiro do cidadão, né? Não existe dinheiro público, existe dinheiro do cidadão, dinheiro de impostos que o Estado arrecada e precisa tratar com zelo. Então, como eu disse, nós não podemos correr o risco de pagar mais, como já fizeram, e receber menos. Este governo é responsável do começo ao fim e irá anunciar um prazo com base em estudo técnico, um prazo para conclusão, custos envolvidos, e nós temos também que ver onde é que nós vamos correr para arrecadar esse dinheiro, né? Governo federal, convênio, empréstimo, parceria com a iniciativa privada. Isso nós não temos um norte ainda e, repito, não faremos isso com achismo. Para finalizar, uma questão da sua área, secretário Jean Campos, porque a gente entrevista aqui todas as sextas-feiras no quadro Intervalo as agências de publicidade de Mato Grosso. O governo, apesar de ter uma gerência de comunicação, uma secretaria de comunicação, o governo, na verdade, faz a sua divulgação através dessas agências de publicidade. E o Estado está fazendo uma nova licitação. Como é que está? O edital sai quando? Termina quando essa licitação? Antero, o principal contrato do gabinete de comunicação é esse contrato com as agências de publicidade. Tão logo eu assumi essa missão à frente do gabinete, nós começamos a estudar o que funciona, o que não funciona no contrato, a legislação que é bem recente, né? Que embasa esse contrato, conversando com as agências, com os fornecedores, vendo de que forma nós podemos sempre aprimorar esse serviço. Isso resultou de um novo texto, né? Que ele também recebeu contribuição de uma audiência pública que nós realizamos esse ano, convidamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os órgãos de controle para que participem da elaboração com contribuições, e as próprias agências de publicidade participaram desse momento, foram convidadas. Nós finalizamos o texto, encaminhamos à Procuradoria-Geral do Estado para que emita um parecer técnico a respeito desse texto. Com base nesse parecer técnico, nós estamos finalizando algumas recomendações que eles nos fizeram e já estamos com o ofício pronto para convidar novamente os órgãos de controle para o momento dessa licitação. Eu creio que até na semana que vem nós estaremos publicando o novo edital, com a previsão do valor do contrato, número de agências que prestarão serviço ao Estado, e nós pretendemos trazer todos os agentes envolvidos nesse processo para que participem da forma mais transparente, com o objetivo de dar celeridade a esse processo. Eu tenho convicção de que será um processo absolutamente tranquilo, porque está sendo feito desde o início de forma muito transparente, e nós continuaremos prestando serviço de informação à população, que também é um direito constitucional, né? O Estado tem o dever de dar publicidade e o cidadão tem o direito de ter informação sobre o que vem sendo feito com o seu dinheiro,
para aplicação em políticas públicas, Antero. Jornalista Jean Campos, obrigado pela entrevista. Eu vou voltar, hein, Antero? Vamos voltar. Obrigado pelo convite. Vou voltar. Bom dia a todo mundo, Antero. Eu só queria deixar um convite aí para os nossos ouvintes, para que acesse os nossos canais oficiais, né? O site www.mt.gov.br. Lá no Facebook nós temos um diálogo direto, sem filtro também, na página do governo, no Facebook/Governo de Mato Grosso. No YouTube nós temos as matérias, na rádio também, que está disponível no site, todas as matérias, prestando conta dia após dia sobre tudo que nós estamos fazendo. Antero, finalizando, eu estou muito motivado, muito orgulhoso de estar participando desse momento de transformação. O governador Pedro Taques é um grande líder que nos encoraja todo dia lá no Zap Zap. Ele nos chama, nos cobra, nos motiva, e eu tenho muito orgulho de estar ao lado de muitos secretários, de todos os secretários empenhados nesse momento de transformação. Obrigado, Antero. Tá, obrigado você pela entrevista. 8h37, intervalo e voltamos.